Fala pessoal, tudo bem? Aula de História, professora Julien. Na aula de hoje falaremos sobre a sovietização do leste europeu. Observamos que os Estados Unidos começaram a Guerra Fria completamente inertes e indispostos a encampar um conflito de influência contra a União Soviética. Parte disso foi devido à liderança do presidente Roosevelt durante a guerra. Ele afirmava que Stalin jamais anexaria algum pedaço de terra ou não seria um homem de palavra. Roosevelt dera garantias a Stalin de que retiraria as tropas da Europa, tamanha era a confiança no líder soviético. Seu sucessor, Truman, chegou tarde para mudar várias decisões importantes tomadas durante a guerra. Roosevelt não foi o único responsável pela inércia norte-americana. Cabe notar que os Estados Unidos, ao contrário de seus antagonistas soviéticos, não tinham projetos para fomentar uma revolução mundial. Já Stalin não era explosivo, imprudente e ansioso como Hitler. Frio e calculista, seu expansionismo foi arquitetado ao longo prazo e por isso foi muito mais bem-sucedido do que o nazista. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética estava no auge do seu poder. Ele submeteu os países do leste europeu à máquina de terror do comunismo soviético. E antes mesmo que os americanos finalizassem sua retirada da Europa, porém, ao fazer isso, ele força uma reação rápida do Ocidente, acelerando o envolvimento dos Estados Unidos na disputa da Guerra Fria. Nos anos que se seguiram ao fim da guerra, uma enxurrada de relatórios chegava ao Departamento de Estado americano, dando conta das tragédias ocorridas no leste europeu. Em razão disso, o que veremos a seguir é o primeiro grande evento da Guerra Fria, a sovietização do leste europeu e a reação do Ocidente, capitaneada pelos Estados Unidos. Essa sovietização, ou seja, a formação de repúblicas soviéticas criadas pelo regime stalinista no leste europeu, deu origem ao chamado Bloco do Leste Europeu, uma vez que esses países não chegaram a pertencer à União Soviética, mas eram considerados estados satélites dirigidos por Moscou. Alguns historiadores preferem o termo satelitização. Devido ao avanço soviético, começou a surgir uma ideia de uma cortina de ferro. Esse nome era usado para designar a divisão da Europa nas áreas de influência. A semente dessa cortina de ferro se deu na Bulgária. Ela manteve-se neutra na Segunda Guerra Mundial, mas foi por um breve período de tempo. Quando Mussolini e Hitler invadiram a Iugoslávia, a Bulgária alinhou-se ao eixo para anexar as terras do país vizinho. Derrotada, foi invadida pelo Exército Vermelho em 1944, o que permitiu à União Soviética montar um governo comunista, chefiado por revolucionários. Sob o patrocínio soviético, o novo governo tomou conta do país rapidamente. A Polônia, como vimos, foi uma questão bem delicada. As eleições ocorreram em 19 de janeiro de 1947, mas não foram livres, dirigidas pelo próprio governo comunista. Sem surpresa, obtiveram maioria dos votos, quase 90%, para os comunistas. O processo de sovietização da Polônia foi consumado em 1952, quando o país se tornou a República Popular da Polônia, estruturada no modelo soviético. Vizinha da Polônia, a Romênia, enfrentou o processo semelhante em 1949, quando um governo comunista provisório, protegido pelo Exército Vermelho, montou tribunais de fachada para julgar os opositores políticos. Foi feita uma constituição para o país, também de modelo soviético. Qualquer ofensa ao Estado, considerada grave, era punida com sentença de morte. Na Tchecoslováquia foi feito um golpe de Estado por um líder de partido comunista. Já na Hungria, a sovietização aconteceu em 1950, com a adoção de uma nova constituição de modelo soviético. No espaço de apenas 5 anos, esses países que durante a guerra haviam sido libertados pelo Exército Vermelho se tornariam satélites da União Soviética. Em maior ou menor grau, todos eles vigorariam o modelo soviético, de partido único, estatização completa e terrorismo estatal. Em 5 de março de 1946, Churchill, referindo-se aos Estados Unidos como no auge do seu poder mundial, convocou-os a uma aliança militar contra a União Soviética. A ideia era formar uma parceria, inclusive militar, para impedir o avanço do comunismo soviético. Porém, sobre essa reação americana falaremos nas próximas aulas. Grande abraço e até a próxima!